Nosso boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor esteja conosco nesta noite e queremos agradecer sua presença conosco no estudo da Palavra do Senhor, quando vamos dar continuidade nesses momentos do estudo no livro de Tiago, capítulo 1, do versículo 19 ao 27. E vamos orar, vamos falar com Deus, queremos abraçar você através da oração e você possa orar conosco nesse instante. Pai eterno, que a tua mão poderosa esteja conosco no decorrer desse estudo, nessa caminhada, quando vamos, ó Deus, nos aprofundar nos princípios que o livro de Tiago traz como lições para nossas vidas, nos edifica, nos fortalece, derrama abundante graça sobre cada irmão que está aí estudando a tua palavra com a sua família e aqueles que estão distantes também. Continua nos abençoando através da mesma, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus amados, nós vamos estar lendo no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19 ao 27. Tiago, capítulo 1, 19 ao 27. Eu vou ler o texto, os amados acompanhem em suas Bíblias, mesmo aí em casa, dizendo assim: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, o qual é poderosa para salvar vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, se retira e logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso e praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a própria língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas, e nas suas tribulações a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Louvado seja o nosso Deus. Essa foi a leitura da palavra do Senhor, da qual nós vamos estar aí caminhando com você, nas lições preciosas que Deus tem, sim, com certeza, para nossas vidas. Eu quero convidar você a estar caminhando conosco, a estar passeando por esse texto, aprendendo essas lições maravilhosas que o livro traz para nós. Antes, queremos dizer a você que estamos com muita saudade, vontade de abraçar os irmãos, de rever os irmãos, mas aí estamos impedidos durante esse tempo aí de isolamento nas nossas famílias, mesmo longe da igreja, do templo, mas próximo de Deus. E isso é que é importante para a igreja de Deus, né? A igreja do Senhor, ela nunca fechou as portas, somente porque ela começou nos lares e está voltando aos lares novamente. Graças a Deus por isso. Queremos fazer uma revisão rápida do assunto de quarta-feira passada, tá bom? Estudamos quarta-feira passada do versículo 5, Tiago 1, 5 ao 18, onde Tiago esboça claramente para nós a forma sábia que Tiago traz sobre o seu livro. Dissemos que quem escreveu o livro foi Tiago, irmão de Jesus, uma vez que tinha Tiago, filho de Zebedeu, e Tiago, filho de Alfeu. Mas esse Tiago era filho de Maria e José, irmão de Jesus. Essa também epístola foi escrita pelos anos 45 a 62, onde em 62 houve o martírio do próprio apóstolo que morreu apedrejado. Queremos dizer também e acrescentar, relembrando aos irmãos, que o porquê que Tiago escreveu essa carta, essa epístola àqueles irmãos dispersos das 12 tribos de Israel. O primeiro motivo nós esboçamos,
que era justamente fortalecer a fé daqueles irmãos que estavam sendo abalados por muitas provações, e as provações eram, algumas delas de perseguição, outras eram de cunho carnal, tanto de perseguições internas como perseguições externas. Dissemos também que aqueles irmãos estavam sendo humilhados pelos ricos, em detrimento de serem pobres, e isso no sentido de tornarem alguns crentes escravos dos ricos crentes daquela época e da sociedade também. E além também da atração e os crentes daquela época estavam tendo com o mundo, sendo atraído pelo mundanismo, pelo abalo e a ênfase que a sociedade naquela época trazia sobre ele. Portanto, adentrando agora o nosso estudo, nós aprendemos que tudo isso foi enfrentado com muita sabedoria dada por Deus, Tiago diz lá, e agora nós adentramos a um outro ponto, dentro desse objetivo maior do livro de Tiago, que eu citei para você. O objetivo é dar ênfase ao nascimento, ao crescimento e à maturidade espiritual daquela igreja. O objetivo maior é este: fazer com que a igreja imatura crescesse, nascesse, crescesse e amadurecesse no Senhor e na sua palavra. Por isso, esse momento agora desse capítulo 1, versículos 19 ao 27, ele aborda exatamente a praticidade da palavra sobre a conduta do crente. Por isso, nosso tema de hoje é este, tá? O crente verdadeiro, a conduta do crente verdadeiro. Esse é nosso tema de hoje, nossa abordagem de hoje. E a ênfase desse tema de hoje, desses versículos 19 a 27, tem como base a ênfase em que, nesse parágrafo, mostrar que nós, mesmo sendo crentes em Cristo, podemos ser enganados por vários fatores, por várias coisas. Entre eles está o falso ensinamento, o falso engano de uma sociedade pervertida, pecaminosa, em que muitas das vezes você quer aceitar aquilo que o mundo incute e impõe sobre nós. Temos também o outro lado, o inimigo que se aproveita da pandemia, se aproveita das fraquezas, da incredulidade, do ateísmo de muitos para mostrar que Deus não existe e enganar a sociedade de hoje. Vimos também, é claro, até baseado no próprio texto de Tiago, ele é bem contextualizado nesse momento, quando ele diz que os ricos daquela época exploravam os pobres. E não está muito distante dos dias de hoje, em que muitas pessoas, minoria bem pequena, são ricos e a maioria, milhões e milhões de pobres no nosso país. Então, muitas pessoas estão nessa convicção de que alguns da época de Tiago achavam que estavam salvos por praticarem boas obras. A fé estava distanciada da obra social, da ação social, da praticidade de ajudar o seu próximo. E a verdadeira religião, por isso que Tiago diz lá no versículo 26, 27, 28, ele diz que a verdadeira religião é cuidar do seu próximo. Por isso nós estamos abordando isso hoje com você, tá bom? Então, continue conosco, vamos estar lendo aí os versículos agora que vão vir, versículo 18, 21, 22. Eu quero que você abra aí e leia também esse texto sagrado. Capítulo 1, versículo 18, 19, 20, 21, 22 e 25, diz assim: pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia de suas criaturas. Sabei estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Versículo 21 diz: portanto, despojando de toda a impureza, de acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. E o 22 diz: tornai-vos, pois, praticante da palavra, não só ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E o 25 finaliza também nesse tópico aqui dizendo: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Então,
Esses versículos demonstram o que para nós? Demonstram esta maneira como Deus quer que nós nascemos da palavra. Então, o verdadeiro crente, a verdadeira conduta do crente é aquela pautada, sabe, sustentada, orientada pela palavra de Deus. Ele nasce pela palavra que o gerou. Nós somos semente divina, tá? Quando ela é aplicada nos nossos corações pelo Espírito Santo. Isso acontece, o grande milagre do novo nascimento. Nascemos então de cima, do alto. Por isso que o apóstolo Paulo diz que todo dom perfeito vem do alto. Recebemos então a nova natureza, uma nova vida. Escrevendo essa sua epístola também em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, Pedro diz o seguinte: fomos regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanentemente. Timóteo diz que a palavra, ela é inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, esses versículos demonstram a praticidade da palavra de Deus, como nós nascemos. O versículo 21 vai dizer que nós acolhemos a palavra de Deus, devemos acolher. Ele diz: acolhei com mansidão, portanto, a palavra de Deus. Como? Despojando de toda impureza e acúmulo de maldade. A palavra deve ser a semente no coração do homem. Nós vamos dar uma pausinha aqui, só para um breve conceito aqui, o nosso vídeo. Muito bem, teve um breve contratempo aqui na transmissão. Voltamos a falar com você, dizendo que o versículo 21 diz: portanto, despojando de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra e voz implantada. Ele está dizendo que nós somos a semente divina, a semente que está no coração do homem. Somos um solo do qual Jesus falou praticamente de 4 tipos de solo. O solo endurecido, o solo superficial, aquele congestionando e o frutífero. Além de acolhermos a palavra, precisamos remover as ervas daninhas que criam a impureza e trazem a maldade ao coração. Requer atitude para receber a palavra. Acolher com mansidão a palavra em voz implantada significa o oposto da ira. A mansidão é o oposto da ira. Precisamos adubar o terreno para que a semente divina frutifique-se dia a dia em nossos corações. A palavra tem raízes profundas em nossas vidas, em contraste com a superficialidade da religião dos dias de hoje. Aceitamos de bom grado a transformação que Deus espera em cada um de nós através da sua palavra. Palavra esta que precisamos ver os resultados dessa recepção da palavra. Ela diz aí adiante do versículo: qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tá? Quando nascemos, a palavra, ouvimos a palavra, recebemos a palavra, praticamos a palavra, e a palavra passa a ter garantia de salvação através da nossa fé, através daquilo que cremos nele. 1 Pedro 2, versículo 2 ao 3, Pedro diz lá: como criança recém-nascida, desejem um coração leite genuíno e puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, e também agora que provaram que o Senhor é bom.
Na verdade, Deus é bom e a sua palavra, e Ele quer também, do versículo 22 ao 25, que sejamos práticos da sua palavra. Quem pratica a palavra conhece a si mesmo. A palavra é aquela que é comparada a, eu diríamos, não como uma semente agora, mas como espelho. Do versículo 22 ao 25, ele retrata essa ideia do espelho, o autoexame que eu e você fazemos diante do espelho, que é a própria palavra de Deus, ou seja, ela vai refletir aquilo que você é. E você pode notar que isso, dentro da palavra, compreende o que ela já está dizendo. Você conhece a você mesmo. Os seus pecados, suas necessidades são deveres e suas recompensas. Ninguém olha para o espelho e logo vai embora, sem saber nada, sem ver nada. Você olha no espelho para saber se já penteou o cabelo, se já lavou o seu rosto, se a roupa está bem ajustada no seu corpo. Você olha para o espelho para ver as coisas que elas são, da forma como elas são. Quando você olha para o espelho, você descobre que tipo de pessoa você é e como você está. E essa é a realidade da Bíblia. Ela revela quem eu sou, revela como estamos diante dos olhos de Deus e até diante dos olhos das outras pessoas. Por isso é muito perigoso quando você apenas olha de relance para o espelho sem olhar verdadeiramente a sua aparência. É isso que Tiago está dizendo. Olhe com nitidez, olhe com direção, com verdade, para aquilo que a palavra de Deus possa te ensinar e revelar como Deus é para você, para que você não tenha uma compreensão deturpada, enganosa sobre a tua fé e quem é esse Deus. Por isso é que Tiago batia nessa tecla, que alguns crentes da sua igreja estavam, de certa forma, menosprezando os pobres, sendo eles ricos. E isso era um afastamento da fé verdadeira. Por isso que nosso tema de hoje, essa conduta do crente, do verdadeiro, mostra essa praticidade que o livro de Tiago tem a dizer com as nossas vidas. Muito prática. Quem pratica a palavra torna-se verdadeiramente livre, ele diz aqui. Tiago chama de lei de Deus, lei da perfeita liberdade. Porque quando obedecemos a Deus, a própria palavra, ela nos liberta. Quem comete pecado, a Bíblia diz que é escravo do pecado. E Jesus nos libertou. Ele disse lá em João 8, quando se vós permaneceres em mim, as minhas palavras sois verdadeiramente meus discípulos, conhecereis a verdade e a verdade ela vos libertará. Então essa verdade ela vai sendo cada dia mais nítida, mais clara na sua vida, na minha vida. E ele diz também, em outro momento, versículo 15, quando ele diz: quem pratica essas coisas será bem-aventurado no que realizar. O versículo 15: ouvir a palavra sem praticá-la, enganar a si mesmo. É como olhar, como eu disse, no espelho e ver sua roupa suja e não fazer nada. Ouvir a palavra e não praticar é ter uma falsa religião. O que Tiago está dizendo é que há uma falsa religiosidade nos dias de hoje, em que as pessoas não praticam as coisas por amor, pela fé, assim, e sim por um meio simplesmente social, de muitas das vezes acalmar o seu ego, o seu coração. Eu vou ajudar os outros. Tal é que nós estamos vendo aí o nosso país mergulhado, né, nessa pandemia, em que a gente vê muitos ídolos, né, artistas e muitas pessoas só falando em que se deve ajudar, se deve doar, e você percebe que eles que são ricos, principalmente os poderosos, nenhum deles querem ajudar em nada. São poucos aqueles que estão tomando alguma atitude de ajudar o carente, o pobre, quando eles deveriam fazer isso por amor e não só nesse momento de pandemia. Então, Tiago traz para nós, amado, a terceira conduta do crente. Ele diz que essa conduta ela é embasada em relacionamentos que a própria palavra vai fazendo com que eu pratique, ou seja, amar o meu próximo, ajudar o meu próximo, viver em harmonia com o meu próximo, falar bem do meu próximo. Tudo isso diz respeito à praticidade que a palavra de Deus diz para nós. Eu me lembro de nesse ponto que vamos entrar agora, do versículo 19 ao 20,
quando Tiago aborda esse ponto para nós, ele diz: olha, todo homem esteja pronto para ouvir, tá? E tardio para falar. E quando ele diz isso, eu me lembrei, estava meditando hoje na palavra, eu me lembrei do grande filósofo Aristóteles, aliás Sócrates, quando Sócrates, um certo discípulo dele chega para ele, e ele estava lendo um livro, e pergunta: Sócrates, eu queria falar contigo. E ele disse: mestre, eu queria falar com o senhor. E ele disse: pois não, fale. E ele disse: eu tenho algo a dizer a respeito de fulano. Aí Sócrates olhou para ele, você sabe que Sócrates era um filósofo e sábio, e ele olhou para ele e disse assim: meu filho, antes de você falar o que você tem para me falar sobre alguém, eu quero que você passe pela lei das 3 peneiras. E ele não entendeu, mas ele disse: olha, a primeira peneira é a peneira da verdade. Aí ele ficou ouvindo, e Sócrates disse para ele: a primeira peneira é da verdade. Isso que você vai dizer sobre fulano ou fulana é verdade? Você tem prova? É de fato de verdade? A segunda peneira, meu jovem, antes que você fale para mim, olha, é a peneira da bondade. A peneira da bondade quer dizer, meu jovem, isso que você vai me dizer dele ou dela vai ajudá-la, vai beneficiá-la. É bom ou é ruim? O jovem calado. Meu jovem, a terceira peneira é a peneira da necessidade. Isso vai ajudá-la? Vai contribuir para o bem dele ou dela? O jovem calado. O jovem não quis dizer, porque Aristóteles olhou para ele e disse: olha, essas 3 peneiras revelam exatamente aquilo que nós, no nosso dia a dia, fazemos sem refletir. Às vezes, usando, como diz Tiago, vai adentrar agora esse ponto, sobre o uso da língua, e ele fala que a língua, ela é fogo, ela é venenosa, a língua, ela é terrível, ela pode fazer um navio naufragar, e Tiago vai dizendo isso, amado, de uma forma tão preciosa, tão prática para nossas vidas, que é importante você ir acompanhando no seu texto essa palavra que estamos dizendo para você. Versículos 19 ao 20, ele diz assim: saber estas coisas, amados, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. O que ele quer dizer com isso? Todo homem esteja pronto para ouvir. Sabe, amado, às vezes nós nos apressamos em falar. Estar pronto para ouvir significa também entender o outro. E já várias vezes eu pregando na igreja disse isso aos amados irmãos: Deus nos deu 2 ouvidos exatamente para sabermos ouvir os outros, mas Ele só nos deu uma boca. Você já percebeu isso? Você tem 2 olhos para enxergar melhor, 2 ouvidos para ouvir mais e melhor, mas Ele te deu só uma boca para você falar pouco. Por isso ele diz aqui: todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar, porque nós temos uma tendência humana de não querer ouvir e de falar muito mais do que deveríamos, e muitas das vezes aquilo que falamos machuca, dói, fere ao outro. Além de falar, como o Tiago diz aqui, a língua, ele chama a língua, daqui a pouco vamos chegar a esse ponto, de veneno mortífero. Pode abençoar, mas pode também amaldiçoar o seu próximo. Ele diz que sejamos tardios para falar, devemos estar atentos no que falamos, como falamos, quando falamos, com quem falamos e por que falamos. É aquilo que o Sócrates disse com relação às 3 peneiras. Você tem que ter cuidado se aquilo que você vai falar é a verdade a respeito de alguém. Você tem que pensar e refletir se aquilo que você vai falar, vai ajudar alguém, é bom para essa pessoa. Se aquilo que você vai falar vai contribuir para o bem dessa pessoa. Então, são as 3 peneiras que são importantes para nosso crivo, a nosso relacionamento. Nós estamos falando de relacionamento.
E ele diz: tardio para irar-se, diz aqui o versículo 19. E eis aí o grande perigo da explosão da ira interior, do temperamento, muitas das vezes indisciplinado de certos cristãos, a implosão da ira, aquela que temperamento encavernado que vem dentro das pessoas, e isso causa mágoa no corpo de Cristo, onde as pessoas se ferem uma vez de se amarem, de se perdoarem, onde as pessoas, se fizerem isso, uma vez que estão feridas, criam males na igreja, no relacionamento. Salomão, na sua sabedoria, em Provérbios 16:20, diz assim: o que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. Esses versículos mostram a realidade que a palavra de Deus tem para nós. Mateus 7:24, o próprio Jesus disse assim: todo aquele que ouve a minha palavra, estas minhas palavras, e as pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E essas verdades, amada, para mostrar essa realidade única para todos nós. A terceira e última, que todo crente, a conduta do crente verdadeiro é marcada por suas ações, suas atitudes. As palavras e as atitudes dos atos do cristão devem estar pautadas pela Bíblia Sagrada, pela palavra do Senhor. Ela é a nossa regra de fé e prática. Por isso, quando o Tiago diz no versículo 26 e 27, que a religião pura e sem mácula é cuidar das viúvas, dos órfãos, dos carentes necessitados, ele está falando de um crente que tem, por amor ao Senhor, uma ação, uma atitude para com os carentes na fé, os necessitados da sua igreja. A ação social da igreja está nisto aí, está nessa prática dessas ações, mas não devemos fazer isso como tábua de salvação, como muita gente faz, querendo alcançar a salvação em Cristo, querendo alcançar um lugarzinho no céu, aplacando, como quem diz assim: eu vou dar algo para alguém, para que Deus olhe para mim como eu estou dando com uma mão, e Deus aí vai me dar com a outra mão. Então não é isso que Deus está ensinando para nós. Ele está dizendo que a verdadeira religião é esta, em que eu venha controlar a minha língua, como temperamento doentio explosivo de uma língua solta. Jesus disse que essa pessoa que nutre raiva, que desemboca e ofende o próximo, é passível do fogo e do inferno, diz lá em Mateus 5:22. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, Jesus diz, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Tiago compara a língua, como eu disse há pouco, a um cavalo fogoso sem freios, a um navio sem leme, a uma fagulha que incendeia a floresta, a uma fonte contaminada, a uma árvore infrutífera, venenosa, com frutos daninhos. Um mundo de iniquidade, ele diz que é a língua. Mas Jesus diz lá em Mateus 12:34 que a língua revela o nosso coração. A boca fala daquilo que está cheio o nosso coração. Portanto, amado, viver uma vida de retidão, diz o versículo 27, essa é a verdadeira religião que Tiago quer que vivamos. Em um mundo de imundície moral, de um mundo pecaminoso, secularizado, corrompido, que se opõe à verdade de Deus, ser amigo desse mundo é tornar-se inimigo de Deus, diz Tiago 4:4. A marca do verdadeiro crente é esta: afastar-se e manter-se incontaminado das coisas do mundo. Esse mundo, ele fala, são os males que há no mundo. Ele diz que devemos ter compaixão, versículo 27, dessas pessoas. Tiago não está falando e focando doutrina, mas ele está falando de uma fé prática, de um conteúdo prático, em que baseia-se na morte expiatória de Cristo ali na cruz do Calvário e na sua ressurreição. A preocupação e a prática da religião de uma pessoa é o cuidado que ela tem pelos outros. Portanto, amado, olhe para você, olhe para a palavra do Senhor, e isso vai mostrar claramente, amado, o quanto
você está vivendo uma verdadeira fé, tendo uma conduta agradável a Deus e com certeza sendo usado por Deus para abençoar não só a tua casa, a tua família, mas abençoar a outros. Concluo dizendo que o crente, a conduta do crente verdadeiro tem isso, nesse versículo 27, a aceitação de Deus. Somos aceitos por Deus em Cristo para a salvação, mas quando exercemos pela fé em obediência e serviço ao Senhor, nós somos aceitos por Deus como aroma suave. E essa verdade deve estar encarnada no seu coração, para que você entenda que isso se torna uma bênção pessoal e uma bênção para as outras pessoas. Você vai sendo abençoado espiritualmente em todos os sentidos, mas você também vai se tornando abençoador de almas, de vidas na sua vida. Então, concluindo, a palavra, ela, de certa forma, traz para nós isso. Ela nos aperfeiçoa, ela nos limpa, ela nos santifica, ela nos faz estarmos sempre com pensamentos voltados para Deus. Vamos orar? Vamos encerrar o estudo desta noite, agradecido a Deus por essa palavra, lembrando que estamos estudando o livro de Tiago. Ficamos aqui no versículo 27 e no próxima quarta-feira vamos continuar do versículo 28 em diante. Estamos trilhando o caminho no livro de Tiago junto com você. E na sexta-feira quero te convidar para vou estar abrindo com você aqui a Bíblia, para lermos um texto, meditarmos um texto e vamos receber as lições que esse texto que vamos dar para você vai nos dar. Vamos orar? Vamos agradecer a nosso Deus. Pai querido, graças te damos pelo estudo da tua palavra, que esta palavra sirva de norte, de espelho, de caminho, de lâmpada para cada cristão, Senhor. Que a nossa conduta nos dia a dia, desses dias terríveis, de tendenciosos, de tendências de todos os sentidos, nós possamos nos manter fiel a Ti, nos manter, ó Deus, com o coração aberto, amável aos outros. Derrama abundante graça sobre a família do Teu servo, da Tua serva, abençoando os seus lares, curando as doenças e enfermidades, fortalecendo na fé e nos ajudando, Senhor Deus, que esse vírus, ó Deus, possa sair do nosso país, possa sair, ó Deus, das vidas das pessoas e possamos viver normalmente. Graças te damos, porque tudo passa, mas só a Tua palavra permanece. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém.